A gente sempre se pergunta de onde viemos, né? Essa busca pelas nossas origens fascina a humanidade, desde que o mundo é mundo. Como nos tornamos esses seres, digamos, complexos que somos hoje? A ciência, com arqueologia, paleontologia e genética, reconstrói o passado. É como montar um quebra-cabeça gigante, desvendando segredos gravados em fósseis e no nosso próprio DNA. Já a mitologia, com suas histórias cheias de simbolismo, molda visões de mundo e crenças. Ambas as perspectivas são essenciais para entendermos a tapeçaria complexa da nossa história. Em 1859, Charles Darwin lançou A Origem das Espécies. Esse livro revolucionou a forma como entendemos a vida na Terra. A teoria da evolução por seleção natural explicou a diversidade da vida. Organismos com características vantajosas têm mais chances de sobreviver. Esse processo favorece características que aumentam as chances de sobrevivência. Com o tempo, essas mudanças podem levar à evolução de novas espécies. A teoria de Darwin desafiou a ideia de que as espécies eram imutáveis. Ele propôs que todas as formas de vida compartilham um ancestral comum. As evidências científicas reforçaram a teoria da evolução. Para entender a história da evolução humana, precisamos olhar para trás, para os nossos parentes distantes, os primatas. Os primatas, incluindo macacos, gorilas e a gente, claro, compartilham características como mãos que agarram e cérebros grandes. É como se tivéssemos herdado algumas coisas dos nossos primos distantes. Dentro dos primatas, os hominídeos incluem os humanos modernos, a gente mesmo, e nossos ancestrais extintos. É como se fosse a nossa árvore genealógica. Os primeiros hominídeos apareceram na África há cerca de 7 milhões de anos. É muito tempo, né? Encontrar fósseis de hominídeos é como encontrar peças de um quebra-cabeça, que nos ajudam a entender como nossos ancestrais viviam. Cada fóssil descoberto revela informações valiosas sobre a anatomia, o jeitão e o comportamento dos nossos antepassados. Imagine só, um grupo de hominídeos caminhando na savana africana há cerca de 4 milhões de anos. Estamos falando do Australopithecus, um marco na nossa evolução. Esses caras foram os pioneiros, os primeiros a andar sobre duas pernas, liberando as mãos para outras tarefas. É como se eles tivessem inventado o andar na vida. O fóssil mais famoso de Australopithecus é a Lucy, encontrada na Etiópia em 1974. É como se fosse uma celebridade da paleontologia. Lucy mostrou que nossos ancestrais já andavam eretos muito antes de terem cérebros grandes. É como se o design do corpo humano tivesse passado por algumas versões, né? A postura ereta trouxe muitas vantagens. Permitiu que nossos ancestrais enxergassem predadores de longe, por exemplo, e facilitou a vida na savana africana. Há cerca de 2,5 milhões de anos, surge na África o Homo habilis, o homem habilidoso. Esse nome já diz tudo, né? Esse nosso ancestral era fera na fabricação e no uso de ferramentas de pedra, um marco na evolução da inteligência humana. As primeiras ferramentas de pedra eram simples, mas representaram uma inovação tecnológica crucial. É como se eles tivessem inventado o canivete suíço da época. O uso de ferramentas mudou a vida do Homo habilis, impactando a dieta e o comportamento. A carne, por exemplo, passou a fazer parte do cardápio, fornecendo proteínas importantes para o cérebro. O Homo habilis representa um passo crucial na nossa história, marcando o início da era da tecnologia. Eles foram os Steve Jobs da pré-história. Por volta de 1.900.000 anos atrás, surge o Homo erectus, o homem ereto. Esse era aventureiro. Com um corpo maior e um cérebro mais desenvolvido, o Homo erectus estava pronto para explorar novos horizontes. Ele foi o primeiro hominídeo a sair da África,
colonizando a Ásia e a Europa. É como se eles tivessem comprado um mochilão e decidido: vamos conhecer o mundo. Dominar o fogo foi uma das maiores conquistas do Homo erectus. Imagine só: calor, proteção e a possibilidade de cozinhar alimentos. Foi uma revolução. Eles também desenvolveram ferramentas de pedra mais avançadas, como machados de mão. Eram os mestres da pedra lascada. Com sua capacidade de adaptação e a invenção de ferramentas, o Homo erectus expandiu os limites da humanidade, mostrando que o céu era o limite. E finalmente chegamos ao Homo sapiens, o homem sábio, que surgiu na África há cerca de 300 mil anos. Somos nós. Dotado de um cérebro poderoso, o Homo sapiens se destacou pela inteligência e criatividade. É como se tivéssemos ganhado um upgrade cerebral. O surgimento do Homo sapiens marca o início da revolução cognitiva. A linguagem se desenvolveu, permitindo a comunicação complexa e a transmissão de conhecimento. É como se tivéssemos inventado a fofoca. A arte também floresceu, com pinturas rupestres e esculturas. Era o início da expressão artística humana. Com sua capacidade cognitiva superior, o Homo sapiens se espalhou pelo globo, tornando-se a espécie dominante. É como se tivéssemos dominado o planeta com a nossa inteligência. Enquanto a ciência busca desvendar os mistérios da nossa origem, a mitologia nos oferece um outro ponto de vista, cheio de simbolismo e significado. Através de narrativas ricas em metáforas, os mitos de criação fornecem explicações alternativas para a existência humana. É como se cada cultura tivesse criado sua própria história sobre como tudo começou. Essas histórias ancestrais conectam as pessoas às suas raízes e moldam suas visões de mundo, influenciando crenças e valores. As religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, compartilham um mito de criação comum. É como se elas tivessem a mesma história base, mas com algumas diferenças. De acordo com essa narrativa, Deus criou o universo em 6 dias, culminando na criação do homem, Adão. É como se fosse o ápice da criação. Adão, formado do pó da terra, recebeu o sopro da vida de Deus e foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso na terra. Eva, a primeira mulher, foi criada a partir da costela de Adão, mostrando a interconexão entre os sexos. É como se eles fossem almas gêmeas, desde o início. A tentação da serpente e a desobediência de Adão e Eva levaram à expulsão do paraíso e à entrada do pecado no mundo. É como se eles tivessem perdido o paraíso por causa de uma escolha errada. As culturas indígenas desenvolveram suas próprias cosmologias e mitos de criação, refletindo a profunda conexão com a terra e a natureza. Cada povo vê o mundo e a criação de uma forma única. Na mitologia aborígene australiana, o tempo dos sonhos é central na criação do mundo. Para os povos indígenas da América do Norte, a criação envolve heróis culturais e forças da natureza. As cosmologias indígenas enfatizam a interconexão entre todos os seres vivos e a importância de viver em harmonia com a natureza. Ao explorar as explicações científicas e mitológicas sobre a origem humana, nos deparamos com 2 janelas distintas para o nosso passado, cada uma com sua própria perspectiva e beleza. A ciência reconstrói a história da evolução humana através de fósseis, DNA e análises, como um detetive que junta pistas para desvendar um mistério. A mitologia nos oferece narrativas simbólicas que exploram as dimensões espirituais da existência humana, com suas histórias repletas de significado e ensinamentos ancestrais. Embora diferentes em suas abordagens, ciência e mitologia não se excluem. É como se fossem peças de um quebra-cabeça que se complementam. A ciência nos dá o arcabouço factual, a estrutura da nossa história, enquanto a mitologia
adiciona camadas de significado, valores e conexão espiritual. Ao abraçarmos ambas as perspectivas, podemos apreciar a complexidade da nossa história, a riqueza da diversidade cultural humana e a busca incessante por respostas sobre quem somos e de onde viemos.